Vocês sabem que eu sou tido como presidente que viajo muito para o exterior. E eu quero dizer para vocês que nunca antes na história do Brasil, o Brasil esteve tão respeitado no mundo como o Brasil está agora. Eu não sabia que a minha volta à presidência da República e a derrubada do negacionismo nesse país ia gerar tanta expectativa em todos os países do mundo. Em todos os países do mundo. Cara, esse cara é maluco, cara. Além de um mentiroso, ele tá senil, ele tá gagá. Ele tá maluco. Tudo bem com você? Seja bem-vindo de volta ao canal Combativo. Muita saudade de voltar aqui. Tava trabalhando muito, né? Eu trabalho fora aqui do YouTube, então essa semana foi uma semana pesada de treinamentos, enfim, uma coisa intensiva e eu tive um pouco ausente. Mas o foco aqui é esse vídeo. Esse cara é louco, ele acredita nas próprias mentiras dele. É um louco, é um lunático, é um mitomaníaco, literalmente. Trago aqui também informação de Cissa Guimarães. Cissa Guimarães fechou um contrato com a EBC para apresentar um programa extinto, sem censura no governo Lula. É uma coisa meio contraditória. Um contrato aí de quase R$1 milhão, ela com a sua equipe. Um contrato de 13 meses. E lembrando aqui que Cissa Guimarães, ela foi uma dos artistas aí que fizeram L. Né? Esse pessoal ele utiliza da sua história na mídia para poder, com certeza angariam votos. Se cada artista ali conseguir ganhar 1/3 de voto ali pro seu corrupto de estimação, já consegue promover bastante coisa e como contrapartida, óbvio, eles vão ter as benesses com o nosso dinheiro público. Mas o motivo principal de eu estar aqui com vocês hoje é a respeito de um vídeo fabuloso. Tem um canal aqui de direita que eu recomendo muito para vocês, o canal é Endireitei. E eles trouxeram, na verdade, um recorte sobre a global também lulista, Cláudia Raia. Né? Todo mundo sabe que ela ofendeu toda a população brasileira pagadora de impostos, a população honesta, que carrega essa turma do L nas costas. Toda essa cúpula de desgoverno. Observe bem que da cúpula do desgoverno do Lula, praticamente quase todos os integrantes são perdedores nas urnas. Cito alguns: Lindbergh Farias, Marcelo Freixo, Fernando Haddad, né? Todos eles, entre outros milhares, que perderam nas urnas, conseguiram aí uma boquinha nesse desgoverno Lula. Inclusive, algum deles já com mais de 3 escândalos aí, indícios de corrupção, já nesse mandato. Está lá firme e forte de governo Lula. Aí trago aqui um vídeo de Cláudia Raia, do qual certamente todo mundo sabe que ela utilizou 5 milhões da Lei Rouanet. Ela foi contemplada com 5 milhões de dinheiro do imposto do trabalhador. Mas o pior de tudo é ela ofender a população. Mas a gente tem a Adriele Jorge do nosso lado, e quem tem a Adriele Jorge não tem pouca coisa. Assista comigo. E as pessoas não sabem do que elas Na estão época falando. até a secretária Regina Duarte tinha compartilhado isso. Isso te magoou, né? Uma outra artista passar uma fake news dessa Tudo coisa. que me magoa, na verdade, é o analfabetismo em relação a isso, sabe? Porque eu acho que as pessoas falam que elas funcional, elas não sabem o que elas estão falando. Elas não conhecem nada sobre isso. E a gente tenta explicar e as pessoas não querem ouvir. E fazer uma produção desse tamanho sem Lei Rouanet é impossível. Não tem como. A minha folha de pagamento por mês, se eu te contar, você cai para trás. Você fala, como assim? 11 músicos, 22 atores, 20 pessoas na técnica. Ou seja, o empresário que emprega milhares de pessoas, né, que sustenta aí famílias, né, ajuda, na verdade, com seus colaboradores a sustentarem famílias. Será que eles têm ajuda da Lei Rouanet? Ou seja, se ela tem ali a sua equipe de produção, a sua equipe de espetáculo, ela que se vire com supostamente a renda do trabalho dela para poder bancar o seu negócio, a sua arte, e não se beneficiar do dinheiro público, né, do pagador de impostos, e ainda ofendê-lo, a chamá-lo de analfabeto funcional. É um absurdo. Esse pessoal vive num mundo paralelo. Um mundo paralelo. Escuta. Uma imensidão de gente trabalhando, uma imensidão de famílias sendo contempladas, né? E isso ninguém vê. O que a economia, o que o teatro musical gira a economia. Primeiro, a Cláudia Raia não pode me acusar de analfabeto nessa questão, porque eu usei a Lei Rouanet.
Eu fui um usuário e fui um bom usuário da Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet, o princípio dela é bom, é você dar luz, você iluminar, você mostrar aquele artista que não tem condições de ter um patrocínio específico e não tem visibilidade. O que eu fiz? Eu falei de poesia, de Brecht, de Drummond, de Dante, de Camões, de mim também, Fernando Pessoa, para escolas de periferia, desde PUC de Curitiba, a escolas do interior do Piauí, instituições de caridade, para uma série de pessoas. É essa a função principal. Não cobrei ingresso, o preço foi módico que eu cobrei, e era só para minha transporte e alimentação e para minha remuneração e de uma produtora que ficava comigo. Agora, quando você cria uma estrutura de cooptação, que você pega uma lei que deveria mostrar a alta cultura para o país, que é invisível, e transforma isso em você pegar uma empresa e dar um dinheiro para uma Cláudia Raia que não precisa de lei de Estado para se sustentar, ou não deveria precisar, nem ela, nem a Fernanda Montenegro, nem a Cláudia Leite, nem a Ivete Sangalo, nem o Antônio Fagundes. Por quê? Porque eles têm bilheteria, eles têm reverberação, eles têm visibilidade, têm mercado, e deveria ter o empresário que patrocinasse, porque eles dão lucro, uma vez que eles têm bilheteria. O Estado deveria utopicamente servir para fomentar aquela arte que não tem visibilidade, aquela alta arte, aquela alta cultura, a música erudita, a poesia, a literatura, o grande teatro, que não tem atores visíveis e absolutamente célebres, como a Cláudia Raia, como a Fernanda Montenegro, como o Antônio Fagundes, que não precisam do Estado. Então, esse pessoal pega a grana do Estado, as empresas que vão fazer a sua debitação de imposto de renda preferem muito mais investir no quê? Na Cláudia Raia do que no Adriano Jorge falando de poesia, por óbvio. Então, eles ganham uma grana de bilheteria, ganham uma grana do Estado. Em grande medida, é uma arte ideológica. Não estou dizendo que seja o caso da Cláudia Raia, mas ela pega 5 milhões de reais do bolso do trabalhador, diretamente do bolso do trabalhador, para patrocinar um espetáculo que poderia ser patrocinado e poderia se vender, e se vende pelo preço do seu custo, pelo preço do patrocínio do empresário e pelo preço do cara que paga lá o bilhete. Eu nunca comprei bilhete para assistir as palestras, pago o bilhete para assistir a Cláudia Raia, ou seja, ela triplica o seu lucro. Isso é usura. Isso não é necessidade de fomento do Estado, isso é usura. Usura é o quê? É lucro exorbitante em cima da população brasileira. Estou dizendo que a Lei Rouanet poderia acabar? Não sei, eu acho que ela deveria ser reformulada para não priorizar artistas ricos, milionários, visíveis, que vivem às custas do povo. Mas não é que eles vivem às custas do povo, vivem às custas da bilheteria, da sua fama, e ainda pega e suga o dinheiro do povo. Então, analfabeta moral, Cláudia Raia, é você. Gente, é assim, eu acho engraçado eles quererem citar fake news, né? É muito fácil você falar, fulano falou uma fake news. Tá, qual foi a fake news? Onde está a mentira? Me explique por que essa informação está errada. Aí eles já não saberiam, né? Então, é engraçado, porque a Lei Rouanet poderia ser tão boa, sabe? Fomentar a alta cultura, poesias decentes, orquestras, música erudita, uma MPB que preste, como a gente já teve antes aqui no Brasil. O Adriles está me convertendo a começar a gostar desse tipo de música, que ele sempre me manda no WhatsApp. Então, a gente já teve coisas decentes no Brasil, peças de teatro boas, apresentações de dança, de balé, de dança contemporânea, todas as coisas que são bonitas, sabe? Óperas, tenores, essas coisas que a gente chama de arte erudita e que a esquerda chama de arte elitista, né? Por que eles chamam disso? Para justamente não ter que se esforçar para levar isso para as outras pessoas. Porque isso é coisa de rico, isso é coisa de elitista, isso é para uma bolha. Então, que não seja. Já que é tão bom, tira essa bolha. Use a Lei Rouanet para tirar essa arte tão bela, tão decente, que incentiva as pessoas a uma transcendência. Tire isso dessa bolha. Leve isso para as periferias. Mostre para as pessoas. Eu acho sensacional, por exemplo, quando estou andando de metrô e eu vejo alguém tocando violino no metrô. Eu acho sensacional. Eu faço questão de, se eu tiver com dinheiro à mão, dar dinheiro para essa pessoa. E essa pessoa não vai receber Lei Rouanet. Dificilmente.
Porque não vai. Tem um monte de filme da Cláudia Raia e de filme de gente famosa da Globo na frente. O problema da Cláudia Raia é achar que os conteúdos que ela produz são arte, são cultura. Não são. Não é cultura, não é arte. É no máximo um besterolzinho. Dizer que as coisas produzidas por exemplo, uma Cláudia Raia ou uma Ivete Sangalo da vida são cultura é a mesma coisa que dizer que American Pie é cultura. Não é cultura. É no máximo um besterol. No máximo um passatempo. No máximo. Ainda assim de gosto muito duvidoso. Que não inspira ninguém a nada, sabe? Não eleva ninguém, não traz nada de bom para uma sociedade. E é isso que a cultura devia fazer. Ajudar a elevar o espírito da sociedade. Coisa que a arte de nenhum desses artistas globais faz. Nenhum. São todos filmes bobos, filmes, às vezes, imbecis, na maioria das vezes ruins. As novelas também. A música hoje em dia também é péssima, vulgar. Leva as pessoas para vulgaridade, para imoralidade, para imundície. Então, assim, o principal erro dessa galera é achar que o que eles fazem é cultura, porque não é. E o principal erro da direita é demonizar tanto essa lei a ponto de que só esses produtores de lixo a usem. Mas Enquanto a gente tem muita gente boa do nosso lado que poderia estar usando isso para fazer algo. Mas eu vejo isso, Duda, até como um processo de amadurecimento, porque lembra daquele discurso, eu não uso verba pública, eu não uso isso, eu não uso aquilo. Aí a verba, o dinheiro do pagador de imposto, ele vai cair em algum lugar. E vai cair no bolso da galera da esquerda. Aí, gente, comentaristas brilhantes, Adrilles Jorge dispensa comentários. Essa menina também é Eduarda Campiano, também a Duda, fez uma análise brilhante. E exatamente a lei de incentivo para a cultura, ela não é o problema do país. Você pode destinar até um valor simbólico, né, um valor de incentivo para fomentar novos artistas, fomentar a arte que não chega à população, à sociedade facilmente, e não artistas velhos, gagás, mamadores de dinheiro público que estão aí há décadas fazendo L em prol disso, né, porque viver de suas artes é complicado. Levando em conta que já nos seus salários da Globo havia muito dinheiro público nos tempos áureos da Globo, com dinheiro público, e agora em baixa é a Lei Rouanet que segura as contas e a mordomia desse povo aí. Nada melhor do que um Adrilles e a própria Duda para poder fazer essa análise brilhante. Tá bom? Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou parar por aqui. Comente aí o que você achou dessa resposta, né, dessa réplica do nosso Adrilles Jorge e Duda Campiano. Tá bom, gente? Feliz de estar com vocês aqui novamente e até o próximo vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou da colocação de Cláudia Raia e a resposta de Adrilles Jorge e Duda. Um abraço e até o próximo vídeo.